Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Né, me apresentando para quem ainda, de repente, não teve alguma conversa comigo em algum momento, eu sou o Ricardo, sou sócio, head de operações aqui da NN. E a gente tem feito, né, iniciou agora nesse mês de maio, esses workshops, né? A Nayara falou no primeiro workshop sobre a NR1 e as exigências, né, legais, sobre legislação, sobre as questões das obrigações, né, aquilo que está lá no papel. E aí a gente fez esse outro momento agora para falar um pouquinho sobre como colocar isso em prática, como fazer com que isso vire, né, ações dentro da nossa empresa, né? Porque não é somente, né, a legislação. Então, por isso a gente fez esse outro momento, convidou vocês. Então, sejam bem-vindos. A gente vai conversar aqui. Fiquem à vontade durante a apresentação, se quiserem levantar a mão, falar. A Ana vai estar me ajudando aqui com as perguntas, né? Podem fazer perguntas aí, participar. É importante também a participação de vocês, torna esse momento, né, mais rico aqui, também compartilhando, de repente, quem já tem ações aí que está fazendo, né, já com a NR1, sempre é válido aí a gente contribuir também. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, a apresentação, para que vocês verem. E aí, vamos, deixa eu ver aqui. Aí. Estão vendo a minha tela? Tá ok? Conseguem visualizar? Tudo certo? Eu vou minimizar aqui vocês, então, se precisar aí, Ana, você pode me chamar que aí eu não vou estar vendo vocês, mas pode me chamar aqui que a gente. Então, vamos lá, gente. Como transformar as exigências legais em ações práticas, né? As exigências da NR1, as obrigações dentro da NR1 em ações práticas na nossa empresa. Então, na, no workshop passado, a Nayara falou sobre a legislação, falou sobre aquilo que é necessário, falou o que é importante, né? E a gente percebe, às vezes, que as empresas elas ficam muito focadas nisso. Elas estão focadas em o que o papel está falando, o que a legislação está falando. Ah, eu preciso fazer um laudo, eu preciso contratar uma clínica de segurança do trabalho, eu preciso contratar um profissional qualificado. Hoje, né? Além das clínicas, né, tem alguns escritórios, profissionais que estão fazendo esse trabalho, que estão oferecendo esse trabalho para as empresas, e fazendo, né, a aplicação das pesquisas, das perguntas, né, fazendo o levantamento dos riscos psicossociais. Mas, beleza, chegou, fizemos essa parte, contratamos a clínica, o profissional, aplicamos as perguntas, e agora chegou o resultado, chegou as respostas lá do que foi respondido, né, pelos colaboradores. O que a gente tem que fazer? O que vai ser feito nesse sentido, né? A gente já cumpriu a parte das obrigações legais, mas e aí? O documento ele vai identificar os riscos, né? A cultura da empresa é que vai fazer com que esses riscos não aconteçam, vai fazer com que esses riscos não virem uma prática, não virem uma realidade dentro da organização. Então, por isso que está ali, né? Não basta somente cumprir a norma no papel. A gente precisa ir para a prática, pensar. E aqui eu vou trazer hoje para vocês algumas coisas que a gente faz aqui na NN. Eu vou trazer assim ações que a gente faz aqui na NN, ideias que a gente vai tendo conforme as coisas vão acontecendo. Durante a minha pesquisa para fazer a apresentação, algumas coisas que eu vi, e coisas práticas mesmo, mas que precisam ser feitas com atenção, com cuidado, né, verdadeiramente ali com propósito para que a NR1 seja atendida e a gente tenha esse ambiente saudável ali para os nossos colaboradores. Então, o que a NR1 realmente está exigindo das empresas? Ela está fazendo com que a gente olhe para alguns pontos, né? Ela não, ela trouxe algo que já existia. A NR1 sempre existiu, a NR1 só está trazendo agora um foco para um assunto que é muito comentado hoje em dia, que é a questão emocional das pessoas no trabalho, nos seus ambientes, né? É, e a NR1 trouxe, então,
para o centro algo que já existia, que são as pessoas adoecendo silenciosamente. Nunca é do nada, né? Então, é aquela pessoa que sempre teve muito disposta, sempre atendeu todo mundo, sempre respondia muito rápido, sempre estava à disposição, sempre estava alegre no trabalho e de repente, nossa, aconteceu alguma coisa, essa pessoa não pôde vir, não pode mais, não está mais conosco, de um momento para o outro, né, tá triste, tá doente, né, e isso se manifesta, quando a gente fala de questões emocionais, né, a gente leva muito para o âmbito de somente, a pessoa está triste, a pessoa está deprimida, né, mas questões emocionais, elas vão se manifestar de várias formas, né, as nossas emoções, elas podem sim vir através de uma tristeza, de uma depressão, de algum sentimento assim, né, de uma crise de ansiedade, de uma situação de uma crise de pânico, mas ela também pode vir através de uma doença, uma alergia, alguma coisa que, poxa, essa pessoa vive com a imunidade baixa, né? Isso também podem ser questões emocionais que às vezes a gente pensa, ai, o que que será que está acontecendo? Ai, preciso tomar umas vitaminas, né? E talvez não é isso, talvez é só o corpo dando sinais de, olha, presta atenção aqui em algumas coisinhas. Então, a NR1 olha para ambientes saudáveis, então a gente precisa pensar em criar espaços que promovam o bem-estar físico e emocional dos nossos colaboradores, né? O ambiente, o meio onde as pessoas estão, isso influencia muito, né, no nosso dia a dia e a gente passa, né, dentro da empresa a maior parte do nosso tempo. A gente precisa olhar para a saúde emocional, né? Então a saúde emocional é importante, a gestão desses riscos, daquilo que vai aparecer lá no laudo de cada empresa. Então, olhar para a gestão desses riscos, olhar para essas situações é importante. Trabalhar de forma preventiva, então, a prevenção, como fazer com que isso não aconteça na nossa empresa, como a gente trabalhar isso, como se antecipar aos riscos antes que eles comecem a causar danos na nossa empresa, para os nossos colaboradores e para o time. E pensando, né, em quem são as pessoas que fazem isso, somos nós, líderes, RHs, empresários, né, que estamos à frente disso. Nós precisamos tomar a frente disso, né? Senão, não, quem que vai tomar, né? Então, precisamos pensar em lideranças preparadas, gestores capacitados para conduzir momentos com a sua equipe, né? E isso precisa ser de forma muito humana. E eu vou falar hoje, assim, muito como RH mesmo, né? Então, por algum tempo eu trabalhei em algumas empresas na coordenação de gestão de pessoas, de RH, aqui dentro da NN, né? Esse é um trabalho que eu desenvolvo também junto com o nosso time. Então, é importante a gente ter esse olhar também para as nossas lideranças, como que a gente está preparando eles para lidar ali com o nosso time, com as pessoas que nós temos, né? Então, muitas vezes, o problema não é o trabalho, né? O problema, às vezes, é como esse trabalho está acontecendo, a forma como esse trabalho está acontecendo, né? E a gente precisa pensar em quais são os fatores que podem adoecer. Lá nos laudos de vocês, quando vocês aplicarem, né, fizerem essa parte burocrática ali da NR1, vai aparecer, eles vão trazer para vocês esses pontos. Então, olha, neste setor aqui existe um risco de sobrecarga de trabalho. Isso vai ser mediante as respostas que as pessoas estão dando, né? As respostas que foram dadas no formulário no levantamento. Então, eles vão trazer, olha, nesse setor existe um risco de adoecimento aqui por conta de uma sobrecarga. Foi levantado aqui que uma questão de comunicação não está sendo bem alinhada, falta clareza. Foi falado aqui sobre uma questão de liderança, sobre relacionamento com o time, com a equipe, né, sobre o ambiente de trabalho, a falta de reconhecimento. Então, tudo isso são fatores que podem levar ao adoecimento dos nossos colaboradores. Identificar isso é o nosso primeiro passo para transformar, então, o ambiente e proteger as pessoas que fazem parte disso. É, é aquela coisa assim de a gente tá ali, é aquela pessoa que ama o que faz, ama o que está fazendo, ama o trabalho dela, executa muito bem, mas parece que
ainda assim a pessoa ela não se encaixa ali neste momento, né? Então o problema às vezes é como essa frase fala, né? Não é o trabalho, às vezes é como que está acontecendo, como que está a integração dessa pessoa, quando essa pessoa, desde o momento em que ela entra na sua empresa, como que é a recepção dessa pessoa? E aqui a gente precisa começar a olhar para detalhes. Nós empresários, nós que somos RH, nós que cuidamos de pessoas, gestão de pessoas, a gente precisa sempre pensar em detalhes. Ricardo, mas é muita coisa, é muito detalhezinho. Então a gente precisa começar a fazer o nosso checklist de quando entra um colaborador novo. Quando entra um colaborador novo, esse colaborador, como que é a recepção dele? A mesa dele está preparada ou ainda está com as coisas do outro colaborador que estava lá? Isso já demonstra a importância que você dá para essa pessoa, né? Ah, o colaborador anterior saiu, as coisas estavam aqui, agora vem esse colaborador, entra aqui, ele que arrume a mesa dele, ele que faça as questões dele ali. Então, essa recepção já é importante. A mesa estava preparada, os acessos estavam prontos, tinham uma mensagem de boas-vindas, foi feita a integração com esse colaborador na sua empresa, foi passado para ele: olha, aqui a nossa cultura é assim, aqui nós trabalhamos desse jeito, aqui nós temos esses benefícios, essas regras, é aquele acordo, né, do que pode e o que não pode. É importante, isso esclarece muitas coisas, né? Então, já começa por aí. Qual a primeira ação prática que nós podemos ter aí para o ambiente? É esse acolhimento do colaborador já desde o princípio da admissão. Aqui na NN, todo colaborador que entra, ele passa pelo seu momento de integração. Hoje mesmo, pela manhã, a gente recebeu um novo colaborador, ele senta aqui na sala de reunião comigo e eu faço missão, visão, valores, nossa cultura, o que nós temos, o que nós não temos, como são as regrinhas, o que pode, o que não pode, utilização, os ambientes de espaço comum, como que é a vestimenta, como que é a organização da mesa, né? Quais são os benefícios que nós temos, quando que a gente paga esses benefícios, quando que vai cair na conta, quando que vai cair no cartão. Tudo isso faz parte desse primeiro momento de acolhimento com o colaborador, essa integração com ele. E aí, a partir daí, começa o relacionamento com o time, com as pessoas ao redor, com o líder dele. O líder dele se preparou para receber ele também, né? Se preparou para, poxa, vai chegar uma pessoa nova hoje. O que que eu vou passar para essa pessoa? Quais são os primeiros passos? Quais são as ações que a gente precisa tomar? Então, olhando para os fatores que adoecem, a gente começa a pensar nessa trajetória do colaborador da nossa empresa. A gente começa a olhar para o nosso colaborador e pensar, tá, quais são os passos que eu tenho que dar com ele agora, né? Então, e passando ali, né, por questões do trabalho, questões de comunicação, questões do relacionamento, isso é importante. Então, olhar para esses fatores que adoecem aqui a gente usou alguns exemplos apenas, né? A gente precisa olhar muito também para a realidade do seu negócio, né? Qual é a realidade da sua empresa, onde que as pessoas estão inseridas, né? Porque cada negócio vai ter também a sua particularidade. Então, olhar para isso é muito importante, tá? A gente olhar e pensar que as pessoas e cada um vai ter um jeito, cada um vai reagir de uma forma, e é aí que começa, né, a bendita gestão de pessoas, que a gente fala, poxa, lidar com pessoas não é fácil, né? Mas também não lidar com elas acaba tornando ainda mais desafiador, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. E o que que as empresas podem fazer na prática, então? E aí a gente já vai entrar nessas ações práticas e exemplos, assim, para que a gente possa ter também um tempo de conversa aqui, mas o que que pode ser feito na prática? Então, a gente dividiu aqui em 5 pilares, né? Que é a questão da saúde, pensando ali num apoio, num suporte mesmo ao acesso à saúde, né? Para o nosso colaborador. Qualidade de vida, pensando no bem-estar dele, pensando em como criar ambientes e proporcionar um bem-estar ao nosso colaborador. A comunicação, prezando sempre pela transparência. Falar um pouquinho de cultura, né? Então, a importância de criar conexões, a importância de a gente ter uma cultura bem definida e sobre os nossos líderes, que são os responsáveis. Não adianta, às vezes a gente está numa empresa, né, e vai estar lá, né? O dono da empresa tem boas ações, mas ele não consegue estar em todos os setores, em todos os momentos, em todos os ambientes. Os nossos líderes precisam estar prontos para isso, né? Então,
No primeiro pilar, a gente vai falar sobre saúde e apoio ao colaborador. Então, a saúde mental ela precisa de suporte estruturado, né? Não é de qualquer forma que a gente faz isso. Prevenção precisa de investimento, pequenas ações já podem gerar esse impacto no nosso dia a dia. Então, quando a gente fala de saúde, às vezes a gente vai pensar, poxa, mas eu não sei como fazer isso, como que eu vou ajudar esse meu colaborador. E aí a gente precisa pensar que sim, a gente não sabe, porque talvez a gente não tenha formação, nem, a gente não tem formação na área da saúde, a gente não tem formação em psicologia, em ações, né, que a gente pode ter, mas a gente pode facilitar o acesso. A gente pode fazer formas que o nosso colaborador ele consiga buscar este apoio à saúde, este apoio às questões emocionais, às questões que ele está precisando. Então, como que nós podemos fazer isso? E aqui eu trouxe ações práticas da NN, exemplos que nós temos aqui na NN, tá? é, um acesso ao plano de saúde, né? Então, se você consegue, né? Hoje os planos de saúde a gente tem uma facilidade, alguns já conseguem ali, né? Com uma, duas vidas a gente já consegue contratar um plano de saúde para a empresa. E aí é importante você entender, né? Ah, nesse momento eu não consigo participar de um valor de mensalidade, eu não consigo pagar integralmente um plano de saúde para o meu colaborador, né? Nesse momento eu preciso pensar nisso. Mas então, assim, olha, o plano de saúde hoje empresarial ele acaba sendo mais em conta do que se eu, pessoa física, vou lá bater na porta de uma empresa de plano de saúde para contratar eu como pessoa física. A empresa, então, pelo menos pode fazer essa contratação para ter o convênio ali, né, com o plano e falar, olha, neste momento a gente tem o convênio aqui, a gente tem, durante um tempo foi assim. Depois aqui na NN a gente implementou, a gente consegue já participar no valor da mensalidade, né, com os nossos colaboradores. Então, pensar num plano de saúde para que ele possa, né, fazer frequentemente seus exames, seus acompanhamentos, né, isso traz uma segurança, né, isso comprovadamente traz uma segurança para o colaborador quando ele sabe que, tipo, poxa, se acontecer alguma coisa comigo, eu tenho para onde recorrer, eu tenho para onde ir, né, como me cuidar de mim. Convênio com farmácia, hoje a gente tem acesso facilitado aqui para os nossos colaboradores, a gente tem convênio com algumas farmácias aqui em Curitiba, nós também contribuímos com um percentual lá de farmácia, né? E aqui a gente fala de acesso facilitado a medicamentos, porque no convênio farmácia você não precisa desembolsar lá na hora, né? Então é aquele momento onde o colaborador ou até a mesma família do colaborador, né? Poxa, um filho que ficou doente e precisa de um antibiótico, mas é o final do mês, eu vou lá no convênio farmácia, eu não preciso desembolsar algo lá naquele momento, já é menos uma preocupação. E aí a gente vem vindo, né? Quantas preocupações vão passando pela cabeça da pessoa, não só dentro da empresa, mas também fora da empresa. Ricardo, mas fora da empresa não é problema nosso, né? Só que quando o colaborador ele passa da porta para dentro, do portão para dentro, ele não deixa as coisas lá fora. Não tem como ele tirar uma sacolinha e no final do expediente ele volta lá e pega e leva para casa, né? Tudo isso vem junto com ele. As preocupações também vêm junto com ele, né? Então, o convênio à farmácia facilita em algumas coisas também. A gente tem aqui na NN a Estar Bem. A Estar Bem é uma plataforma de saúde e bem-estar teleconsulta com psicólogos e especialistas disponíveis, basicamente assim, 24 horas por dia para os nossos colaboradores. Tem um chat que eles podem conversar. Poxa, eu não estou me sentindo bem. Eles podem ir lá naquele chat conversar. Poxa, eu estou sentindo tal emoção. Como que eu reajo a isso? Eles podem chamar esse chat e conversar lá. Como que eu vou reagir? Como que eu posso responder? Como que eu posso fazer esse estar agora? E também eles têm acesso a psicólogos. Então, eu tenho colaboradores que fazem um acompanhamento frequente através da Estar Bem. A gente, no plano que nós temos aqui, o colaborador ele tem direito a 4 consultas no mês com psicólogos. Isso dá ali uma por semana. E aí ele pode fazer esse acompanhamento, a terapia dele, o acompanhamento dele, ir lá conversar, ele tem o tempo dele ali para que ele possa conversar ali com um profissional especializado. Além dos psicólogos, aqui na Estar Bem também tem acompanhamento com nutricionista,
né? Então, no plano que a gente tem também uma consulta mensal, eles têm liberado ali para acompanhamento com o nutricionista. Eles têm também outros especialistas, né? A Starbem é uma plataforma que nasceu durante a pandemia, naquele momento onde estava todo mundo em casa e as pessoas, né, não sabiam o que que ia ser, muitas incertezas. A Starbem nasceu nesse momento, né, com profissionais da psicologia, mas eles expandiram e trouxeram também, né, outros especialistas. Então, tem clínico geral, tem endocrinologista, tem ortopedista, cardiologista, tem uma infinidade de profissionais lá prontos para atender, onde o colaborador ele acessa com um aplicativo, consulta a agenda, vê o profissional que ele quer e recebe o link da consulta no horário agendado, ele entra na sua consulta e faz, né, de forma muito facilitada, né? Então, a Estar Bem é um plano muito bacana, assim, que não tem um valor tão elevado, que é algo que é possível, assim, a gente pensar no nosso dia a dia, né? Com a possibilidade de incluir ainda também os dependentes, filhos, esposos, né? Então, tem essa possibilidade também da gente cuidar do colaborador e também da família do nosso colaborador que está ali, né? Que envolvendo ele é aquela coisa, né? As preocupações vão além do só do trabalho, né? Além dos muros da empresa, né? O Well Hub é uma outra questão nessa questão de saúde. É uma plataforma que possibilita o nosso colaborador ter acesso a academias, estúdios de pilates, hidroginástica, enfim, ele tem uma luta, tem lá também tem uns aplicativos para alimentação, né? Tem aulas online, tem aulas não só numa academia que ele precisa ir presencial, mas ele pode acessar também um plano online. E o L-Hub ele é um facilitador. Então, a gente disponibiliza isso para o colaborador. Lá dentro da plataforma do L-Hub, ele encontra o plano que mais faz sentido para ele. Ele vai lá, vai olhar qual que é o plano que faz sentido, a academia que tem perto, a atividade que ele gostaria de fazer. Cada plano lá vai tendo o seu valor, ele escolhe e aí ele consegue participar dessas atividades. E o L-Hub também facilita porque assim, eu não tenho a obrigação, tipo, eu vou fazer nessa academia aqui do meu bairro, né? Então eu vou lá fazer a inscrição nela. E aí só tem que treinar lá, né? Com o Hub não. Com o Hub, quando eu vou viajar lá onde eu estiver, eu abro o aplicativo, vejo qual é a academia mais perto e faço o check-in. Então eu consigo manter o meu ritmo. As empresas onde às vezes o colaborador precisa viajar bastante, né? Tem essa questão de movimentação. Então é um benefício bacana, porque às vezes o colaborador fala, poxa, eu não consigo manter um ritmo de academia, porque eu viajo muito, eu estou sempre fora. E o L-Hub, ele pode ser uma solução para isso, porque onde o colaborador estiver, ele abre o aplicativo, vê qual que é a academia ali mais próxima, faz o check-in e consegue utilizar, manter o ritmo. Então, aqui, gente, nesse pilar de saúde, no primeiro pilar que a gente fala, a gente está falando de é, parcerias mesmo, de empresas, de ações que podem trazer parcerias, porque quando a gente fala de saúde, a gente sabe que a gente precisa de pessoas qualificadas, médicos, psicólogos, profissionais, né, de educação física, para trazer esse bem-estar para o colaborador e pensar na saúde física dele. Então, aqui a gente vai falar de planos de saúde, convênios, né? Então, este pilar ele vai trazer essas parcerias. Muitas vezes as empresas elas estão também fazendo, é importante que vocês olhem para isso. A minha empresa de vale-refeição, que é o nosso caso aqui, por exemplo, a nossa empresa de vale-refeição, ela tem uma parceria com o El Hub, e através dele a gente consegue um valor muito mais em conta para o nosso colaborador. Ricardo, muito mais em conta quanto? Se eu não estou enganado, é R$ 6 por colaborador, né? Então, assim, é um valor pequeno para a gente disponibilizar um benefício que vai fazer uma diferença para o colaborador. Então, assim, é importante, qual que é a minha empresa de vale-refeição hoje, por exemplo? Será que ela não tem uma parceria com uma empresa, assim, de saúde, de academia, de bem-estar? E tem, gente. Então, assim, é buscar, é olhar essas parcerias, é olhar para essas empresas porque às vezes a gente acha que é algo muito distante, mas não é. É algo que a gente consegue aplicar facilmente ali
na nossa empresa. Qualidade de vida no ambiente de trabalho. Aqui eu trouxe sobre coloquei uma imagem, né, sobre a ginástica laboral que acontece, né, mas ela vai além, né, a gente pensa ali, claro que a gente precisa pensar na ergonomia dos nossos colaboradores, né, pensar nos espaços, espaços adequados que respeitem ali as questões, né, de prevenção de lesões de questões de trabalho, mas é aquele momento da pausa, é aquele momento onde a gente faz uma integração, né? Vai além da ginástica, né? Então a gente tem uma profissional que vem toda semana aqui na NN, e isso tem semanas onde é o alongamento, né? Então é o alongamento, alonga o braço, alonga a perna, faz isso, faz um exercício, uma atividade, ela puxa ali a gente, né? Mas ela também fez a Blitz, né? Ela chamou de Blitz, né? Então ela foi na posição de cada colaborador, ela foi na mesa de trabalho de cada um, ela ensinou como cada um, olha, senta aqui, deixa o teu teclado nessa posição, nessa distância, apoia o teu braço dessa forma, tudo isso, né, arrumando a postura desse colaborador ali para fazer isso. Então, é o cuidado que se tem, né? E a gente precisa, né, pensar nisso. Aquilo que eu falei lá no início, detalhes. Não esqueçam dos detalhes. Esses detalhes fazem a diferença. Poxa, a empresa trouxe um profissional para ver como que eu sento aqui, como que eu me posiciono, como que tá a minha a altura do meu computador e tudo isso. É, mas além da ginástica laboral e além dessa questão de postura e de tudo mais, esses momentos trazem um momento de conexão, porque, por exemplo, né, aqui no escritório a gente tem dois ambientes, né? Eu tenho um time de pessoas que fica no andar térreo e eu tenho um andar, o nosso outro andar aqui. Então a gente tem essa divisão aqui. No momento da laboral é ali onde todo mundo se mistura, né? Onde a pessoa levanta da sua mesa, vem pro corredor, onde as pessoas acabam tendo, é aquele momento de conversa, é aquele momento onde tipo, e aí, como é que tá? Né? Então vai criando essa conexão também com o time. A profissional que a gente tem aqui, ela faz sim os alongamentos e tudo mais, mas ela também traz muitas dinâmicas às vezes. E gerar esse momento de integração com o time, essa conexão, é esse momento de pausa, é esse momento onde a gente, poxa, onde ela trouxe uma dinâmica, a gente teve nosso encontro ontem, ela trouxe uma dinâmica onde cada um tinha que escrever, era ficar em dupla, cada um tinha que escrever uma qualidade, ficava aqui, as pessoas iam adivinhando. Então, poxa, é o reconhecer, ali naquele momento, detalhes. Reconhecer as qualidades do outro. Foi uma dinâmica onde a gente pôde falar sobre a qualidade do outro e a gente viu muitas qualidades das pessoas aqui, né? Então, às vezes o meu colaborador de um setor se conectou lá com outro setor e eles falaram de uma qualidade, algo que a pessoa, poxa, nunca teve a oportunidade de repente falar, mas este momento criou. Então, criar esses momentos, essas pausas, essas oportunidades para o nosso time é muito bacana. Faz com que a gente tenha esses momentos de conexão, esses momentos de alívio, de respiro, onde o cara estava ali, poxa, quebrando a cabeça com alguma coisa. E aí agora a gente dá uma pausa, vamos ali, vamos fazer essa dinâmica, vamos alongar, vamos fazer isso, e aí a gente consegue criar um momento ali de conexão com o nosso time. Então, ambientes saudáveis reduzem, né, afastamentos e aumentam a produtividade. A galera volta energizada, né? Volta para sua mesa, assim a gente percebe, né, que dá aquela erguida no ambiente, assim, né? O pessoal volta, já volta mais falante, já volta mais acordado, né? Que é para recomeçar ali a atividade, né? Já deu aquela esparecida, e isso a gente consegue perceber, tá? Nosso terceiro pilar vai falar sobre comunicação escutativa. E aí aqui, gente, a gente tem um ponto bem importante, né? Essa escutativa, essa comunicação, né? Por que que isso importa? Por que que isso é importante? As pessoas em qualquer ambiente, seja no trabalho, seja na sua casa, seja onde elas convivem, as pessoas elas precisam se sentir ouvidas. Elas precisam saber que elas estão sendo ouvidas. E a falta de comunicação gera insegurança, amplia conflitos, e é aí que às vezes as pessoas começam a adoecer, porque elas deixam de falar, elas deixam de expressar as suas opiniões,
o meu líder nunca me escuta mesmo, a minha palavra nunca tem valor aqui mesmo, ah, aqui é sempre assim, aqui a gente não tem muita voz. Então, isso a gente precisa ter esse cuidado. E a escuta ativa é uma das ferramentas muito, muito, muito importantes num ambiente saudável. Quando a gente vai, conversar com alguém, a gente precisa exercitar essa escuta ativa. E o que que é isso? É, de fato, parar e ouvir o nosso colaborador. A gente precisa estar atento no momento onde eu preciso chamar o meu colaborador para conversar. Vem cá, estou te percebendo dessa forma, e a gente sabe disso. Né? Muitas vezes a gente olha para o nosso time, olha para o nosso colaborador e a gente sabe que não está tudo bem, né? E aí poxa, não está tudo bem, e o que que a gente faz com isso? Deixa passar e uma hora vai ficar tudo bem, mas se não passar, qual que pode ser os riscos disso? Então, assim, essa escuta ativa, gente, o que que é? Se conecte com o seu colaborador, com aquela pessoa que está ali na frente dela. Esse momento onde você vai conversar com ela é o momento onde você precisa deixar um pouco o teu celular de lado, você precisa mostrar para ela que de fato você está disposto a ouvir ela. Ricardo, mas hoje em dia as pessoas vêm com tanta história, é tanto mimimi, é tanto isso, é tanto aquilo. Gente, às vezes aquilo que a gente fala que é mimimi pode ser o mimimi para mim, né? Mas para o outro, para a realidade do outro, para aquilo que está acontecendo para o outro, pode não ser. Cada um vai reagir de uma forma, né? Um vai acontecer alguma coisa aqui e fala, meu. Beleza, aconteceu isso, vamos para cima, vamos para frente. Aprendi com isso, é aprendizado, bola para frente. Outros não, outros precisam entender o porquê que isso aconteceu, o porquê que foi dessa forma, como não fazer diferente. Então, são processos individuais das pessoas, né? Então, a gente precisa pensar em como criar uma comunicação efetiva e como criar esses momentos de conexão com o nosso time, né? Realmente estar ali disposto a ouvir e a conversar com as pessoas, entender o que as pessoas querem falar, saber o que está acontecendo com elas, criar um mínimo de conexão com o seu time, né? Exemplos práticos que a gente pode ter, aqui na INN a gente tem uma plataforma que é o Impulso. O Impulso é uma plataforma que nós contratamos de uma empresa que se chama URH, e nessa plataforma a gente tem o nosso mural de comunicação, por exemplo, fica lá, é o nosso portal interno. Toda vez que o colaborador ele vai clicar ali na página do navegador, a primeira página que aparece é o Impulso. E ali vai ter recados que a gente precisa dar, então quais são os recados que a gente tem para o nosso time, quais são, implantamos um sistema de telefonia novo, tá lá o videozinho falando como utilizar. Vai ter agora, mudou o jeito de fazer tal coisa no sistema. Gravamos o videozinho, gente, tá aqui o videozinho, a gravação da tela, a explicação. Tem colaborador fazendo aniversário de tempo de casa, tá lá a fotinho do colaborador, parabenizando ele, a oportunidade de todo mundo ir lá, dar um like naquela foto, desejar parabéns, falar com aquele colaborador. Essa plataforma que a gente tem, ela tem diversos treinamentos, não só coisas que a gente coloca, mas ela já vem com treinamentos em todas as áreas, na área de marketing, comunicação, RH, para os líderes. Então, ela tem diversos treinamentos que toda empresa pode fazer, que você pode indicar para o seu colaborador fazer, né? E o nosso mural de informações. Então, é uma plataforma bem, bem completa. Nós demos o nome aqui internamente de Impulso NN, né? Que é nesse sentido de intranet, de interno, e impulso, né? De impulsionar, né? Então, a gente quis trabalhar dessa forma o nome, para que realmente os nossos colaboradores tivessem um ambiente onde a nossa comunicação ficasse centralizada, né? O nosso time pudesse, ver ali ações da empresa, a gente pudesse colocar ali, né? Então ali tem a parte dos links, né? Então todos os links mais fáceis, né? Os mais utilizados estão ali, estão facilitando ali a comunicação e o acesso aos nossos colaboradores. Isso é muito legal, assim, a gente vê ali, né, o pessoal reagindo, tem os treinamentos, você consegue acompanhar a evolução dos treinamentos de cada um,
né? Então ali você consegue fazer ranking, tem muita funcionalidade ali que a gente pode trabalhar dentro dessa plataforma, tá? Falando ali de cultura e pertencimento, é criar momentos para o seu time. Um ambiente saudável, antes de tudo, relacionamento, né? As pessoas estão aqui, elas estão se relacionando o tempo todo. A cultura ela é construída diariamente e pequenas ações geram um senso profundo de pertencimento. E aí a gente vai voltar de novo naquela palavrinha dos detalhes. Momentos que precisam ser celebrados, momentos que precisam ser festejados aí na sua empresa, junto com o seu time. Você precisa pensar com as pessoas, né, aí na sua empresa, quais são os rituais da minha empresa. O que que é importante para o meu time, o que que é importante para a minha empresa, para os meus colaboradores? Quais são os rituais que eu tenho aqui que a gente não deixa passar? Então, a gente não deixa passar aqui o aniversário de cada colaborador. Como que é feito isso? É dado o day off? É dado um presente? É comprado alguma coisa? É feita a celebração desse aniversário? Quais são as datas especiais que são celebradas? Eu pedi para colocar aqui o café de Páscoa, porque é um dia muito bacana aqui na NN, que a gente faz ali na véspera do feriado de Páscoa, e é um momento onde a gente faz esse café, mas é um café compartilhado, onde o time se junta, as pessoas se juntam, olha, eu vou trazer isso, a gente se junta e faz um bolo, a gente se junta e faz alguma coisa, gera essa conexão, fica uma mesa incrível, todo ano nossa mesa está aumentando. Cada ano as pessoas vão trazendo, vão aprimorando ali os seus dotes culinários, vão trazendo coisas novas, vai montando essa mesa, a gente se reúne ali e é muito bacana, é um momento muito legal que a gente tem aqui na NN. Toda data comemorativa é celebrada, né? E são as datas mesmo, né? Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças. É, quais são as datas, né? A gente tem festa junina. Quais são as ações que a gente está pensando? Essa semana eu estava pensando aqui junto com o nosso time, né, sobre as ações, pensando aí na Copa do Mundo. Então, ir colocando essas questões. Só que isso, gente, precisa ter dedicação. Precisa parar e pensar, tipo, poxa, vai ter a Copa do Mundo em junho. Quais são as ações que nós vamos fazer? A gente vai fazer uma camiseta para o time, a gente vai pensar num momento ali onde a gente vai introduzir isso para dar essa quebrada na rotina do trabalho, né? Então, pensar em quais são as datas que são importantes para você, quais são os rituais que são importantes para você, o que que combina com a sua empresa, com o seu time, o que que as pessoas gostam de fazer, né? Mensalmente nós temos a nossa reunião mensal aqui, é um momento onde a gente fala, onde a gente traz situações para o nosso time. No início do ano a gente tem um evento que a gente chama de NN Day, né? Que a gente já fez aí, são 4 edições que nós realizamos, né? Que é um evento exclusivo da nossa empresa aqui, onde a gente vai falar, todo ano tem um tema, o tema daquele ano, e a gente vai trazer quais são as nossas projeções, o que que a gente quer fazer, o que que nós colocamos dentro do nosso planejamento estratégico, falamos para eles como que nós fechamos o ano, olha, gente, ano passado, então, né, agora no início do ano a gente fez. Então, olha, gente, em 2025 vocês apuraram tantas empresas, tanto imposto, sabe, trazer o pertencimento disso pro nosso time, para os nossos colaboradores é importante nossa celebração de final de ano, né, que a gente chama de celebration, né? Então, daqui a pouco o time já vai começar a perguntar: e aí, Ricardinho, qual que vai ser o celebration desse ano? Onde que vai ser? O que que vai ter? E aí a gente vai gerando essa expectativa, né? E aí eu vou lá trazendo assim e largando aos pouquinhos. Olha, já fechei o local. Ah, onde vai ser? Gente, surpresa, mas olha, muito melhor do que o ano passado. Um ambiente assim, olha, vai ter tal coisa. A gente vai criando esse suspense, vai gerando essa integração com o time. É muito bacana, esses rituais que a gente vai fazendo. Esse jeito, você vai criando o estilo da sua empresa, o estilo da cultura da gestão de pessoas. Então, cultura e pertencimento é muito bacana, as pessoas esperam por isso, né? As pessoas esperam por alguma coisa. E assim, a gente tem uma visão de que quando a gente vai fazer algo, a gente precisa fazer algo muito grandioso, né? Tipo, ai, poxa, eu preciso pensar num super presente, eu preciso pensar num super evento, numa super festa. E às vezes não é isso. E às vezes não é isso. Isso são formas.
Isso são coisas que podem acontecer e que, se você puder fazer, faça, vai te ajudar muito nesse momento de integração e de saúde, de bem-estar com o seu time. Mas, às vezes, é aquela lembrança que vem, mesmo que singela, mesmo que pequena, faz a diferença ali para o colaborador. É aquilo que ele não esperava que ele ia receber, mas que do nada vem a surpresa para ele. Então, isso é muito bacana, assim, a gente vê as pessoas, né, postando, a gente vê o time agradecendo, né, a integração que isso gera, né, é bem bacana. Nosso outro pilar é sobre liderança humanizada. E, gente, eu não tô vendo aqui, mas alguém quer falar alguma coisa? Tem algum comentário? Alguém quer colocar alguma situação? Fiquem à vontade, viu? Tô falando aqui. Ricardinho, a Carol perguntou aqui pra gente se tem outra plataforma além do Real Hub para indicar, porque ela foi atrás e só acima de 10 funcionários dessa plataforma. Se a gente tem alguma outra. Tem uma plataforma que é Total Pass, se eu não me engano, o nome dela, que é uma plataforma também para academias e que tem assim, esses benefícios também. Se eu não estou enganado, eu vou confirmar para você, tá, Carol? Mas se eu não estou enganado, é Total Pass o nome da plataforma. E aí eles têm um benefício junto com a questão do ponto, com a VR, alguma coisa assim. Mas é a Total Pass. Se eu não estou enganado, o nome é esse. É, Aqui, gente, sobre liderança, então. Aí aqui é um ponto importante, né? É, Porque a gente precisa formar esses líderes. Eu como RH, não consigo estar em todos os setores, estar em todas as conversas, estar ali falando, olha, não fala desse jeito, olha, cuida com isso, olha, é, cuidado com essa forma aqui, mas faz parte de nós, empresários, RHs, líderes das pessoas, formar os nossos líderes para que eles possam ter essa consciência, né? Os gestores, eles influenciam muito no ambiente, eles influenciam muito no clima organizacional, os estilos de liderança, né? E tá tudo certo, cada um vai ter o seu estilo, um gosta de ir pela conversa, o outro já é mais direto, um já, né, tem os focos em resultado e depende muito do setor, das obrigações de cada um, mas é, é importante que a gente tenha esse alinhamento, né? É importante que o seu gestor faça um feedback para o colaborador, que o colaborador ele precisa desse feedback para ele saber onde que ele está acertando, mas também onde que ele está errando, onde que ele pode, né? Para que ele não seja pego de surpresa e de repente você está lá chamando a atenção da pessoa de algo que tipo, poxa, mas eu nem sabia disso. Eu nem sabia que isso estava te incomodando. Eu nem sabia que isso era um problema para a empresa. Em que momento eu tive esse feedback? Então, o feedback, né, claro, respeitoso, é importante. Clareza, né? Seja claro com o seu colaborador no setor, né? Você, líder, precisa, né, ser claro com ele. O nosso líder precisa saber: olha, eu espero isso de você, eu gostaria que você fizesse dessa forma, eu espero que você me entregue dentro desse prazo, né? Essa clareza, essas questões bem definidas eliminam um tanto de ruído tão grande, gente, quando a gente tem esses acordos pré-estabelecidos, né, de coisas assim que, porque o colaborador acha que ele podia fazer em 5 dias, o líder acha que podia fazer em 3. E aí um fica achando de lá, o outro achando de cá, e aí quando vê, já aconteceu ali, porque, poxa, esse cara tá demorando para me entregar, e o colaborador achando que tá ok, né? Então, esses acordos pré-estabelecidos fazem toda a diferença. Respeito, né? Então a gente precisa tratar sim as pessoas com respeito, a gente precisa pensar que aquela brincadeirinha boba, que às vezes eu penso assim, mas aqui a gente faz umas brincadeirinhas, o ambiente é leve, o ambiente é tranquilo, mas aquela brincadeirinha às vezes pode ser uma situação. Você já parou para pensar que talvez essa brincadeirinha pode ser um ponto para o seu colaborador, pode ser algo é, que não que não é legal, aquela brincadeirinha, aquela piadinha, né? Toda hora aquela indireta, aquela coisa, né? De tipo, vou soltar uma brincadeirinha aqui para deixar o clima leve, mas acaba pesando ainda mais, né? Então, o respeito é importante e
Inteligência emocional. Os nossos líderes precisam saber lidar com as pessoas, precisam entender como agir em situações. A gente precisa capacitar os nossos líderes para que eles estejam preparados para lidar com situações. O líder de um time, ele precisa criar conexão com o seu liderado. Ele precisa minimamente entender um pouco desse colaborador. Ele precisa entender um pouquinho, ele não precisa saber da vida, né, de cabo a rabo do colaborador, mas ele precisa entender um pouquinho ali. Cara, como que é a questão, as questões do meu colaborador aqui? O que que ele tem? Como que é, de repente, ele um pouquinho fora? O que que traz? Isso vai trazer para você, para o líder, informações que são importantes, às vezes, poxa, então, para ele, lá na casa dele, ele tem uma situação nisso, então eu sei que nesse caminho aqui eu não posso ir, eu sei que isso aqui é uma situação para ele, eu sei que isso pode ser uma questão, eu sei que esse assunto, talvez, se eu abordar, eu tenho que ir com mais cuidado ou não, né? Então, criar essas conexões. Você não precisa ser o melhor amigo dessa pessoa, né? Existe um ambiente empresarial onde a etiqueta corporativa, né, tem que falar mais alto, né, onde, né, existe a liderança, o liderado, e essa hierarquia precisa existir, mas precisa criar esses momentos de conexões para que o seu colaborador, lá naquele momento da escuta ativa, da comunicação que nós falamos, ele se sinta à vontade em chegar a você e conversar, em trazer uma situação, ele se sinta à vontade em trazer um ponto da empresa, ele sabe que ele olha, identifiquei aqui uma questão e eu posso falar para o meu líder porque ele vai me ouvir, né? Então, os nossos líderes precisam estar preparados. Os nossos líderes precisam se capacitar, a gente precisa incentivar os nossos líderes a olhar para as pessoas. A gente precisa incentivar os nossos líderes a buscar capacitação sobre pessoas. Porque às vezes eu tenho um líder muito bom tecnicamente, cara, o cara é excelente, ele realiza a atividade dele de forma muito, muito, muito boa tecnicamente, mas com o time ali ele tem muitas questões. Então, esse cuidado é importante. É importante que a gente capacite e incentive os nossos líderes a ter esse olhar humanizado, né, uma liderança humanizada para as pessoas. E aí, a organização do trabalho, né? Falar sobre produtividade, sobre sobrecarga, que é o que geralmente as pessoas também falam no ambiente de trabalho. Ah, é muita coisa. Ah, eu não fiz isso porque não deu tempo. Ah, eu tô cheio de atividades aqui. Ah, eu não consigo fazer essa atividade porque eu tô cheio de coisa. Ah, porque já me pediram muitas coisas. Então, beleza, vamos lá. Como que a gente consegue eliminar essas falas, às vezes essas historinhas, essas desculpinhas que a gente sabe também que, né, que a gente ganha, como que a gente consegue fazer isso, né? Então, olhe para as atividades que estão sendo atribuídas ali para o seu colaborador, veja se essas demandas estão distribuídas de forma justa, se elas estão distribuídas conforme a capacidade desse colaborador, se elas estão, né, distribuídas ali de uma forma que gere de fato produtividade, que faça sentido, né, para ele. Certifique-se de que você foi claro naquilo que você quer do colaborador, porque às vezes o colaborador está ali fazendo uma atividade, você vai olhar, nossa, mas por que que você está fazendo isso? Ah, porque foi isso que você me pediu. E aí você fala, não, não foi isso que eu te pedi tal coisa. Mas é a interpretação da pessoa. Então, certifique-se, né, de que a clareza, olha, delegou uma função, e aí, você conseguiu entender? Fala para mim o que que você entendeu, como que você vai executar isso, como que você pensa em fazer essa atividade que eu pedi para você agora, qual ideia você teve, né? Então, são formas de você checar, né? Sempre fala, né? Ah, repete então, né? Mas às vezes é meio chato, né? Você falar assim, entendeu? Ah, então repete para mim, né? Fica meio desagradável falar assim, né? Então, assim, delegou, tá. Pensando nisso, fulano, como que você pensa em fazer essa atividade? O que que você teve de ideia sobre isso? Como que você vai organizar aí a tua rotina, as tuas atividades para fazer? Qual que é o prazo que você
imagina que você consegue me entregar, e aí você vai fazendo ajustes, porque ele vai jogar um prazo de 10 dias, e você sabe que você precisa disso em 5, e aí você vai falar, olha, não, eu preciso disso antes, quais as outras atividades que a gente consegue adiar? Ah, isso aqui não é tão importante, porque a prioridade, às vezes, está na cabeça de quem? Do líder, do empresário, né? De nós que estamos aqui delegando as atividades. O colaborador, às vezes, para ele, isso aqui era mais importante, e aí você consegue ir fazendo esse ajuste. Olha aí, comunicação, clareza, informação, saber negociar com o colaborador, tudo isso são habilidades que nós precisamos ter e que influenciam a gente, sim, nessas questões de saúde emocional. Metas realistas, né? Prioridades bem definidas, isso que a gente estava falando, objetivos alcançáveis. Não adianta a gente colocar coisa que a gente sabe que nem nós às vezes íamos conseguir, né? Por que que o nosso colaborador vai, né? Então, pensar nisso é importante, essas metas bem realistas. Evitar o senso de urgência constante, né? O planejamento faz parte, é importante. Isso elimina, né, muitas situações, vai eliminar retrabalho, vai eliminar aquela coisa de apagar incêndio toda hora, aquele sentimento de que, poxa, eu nunca sei o que eu tenho que fazer, é sempre uma surpresa. Aqui no meu setor é sempre uma surpresa aquilo que eu tenho que fazer. Então, ter isso muito bem definido, né? Alta performance não deve significar adoecimento, e sim, né, realmente entender ali o papel, as funções, os processos de cada colaborador e colocar isso em prática. E nós, líderes RHs, temos, né, uma responsabilidade sobre isso, né? Nós temos que apoiar as nossas lideranças, fazer o acompanhamento do clima organizacional. É nossa responsabilidade olhar para as pessoas, entender as pessoas, identificar quais são os riscos psicossociais, né, através dos profissionais disso, desenvolver as pessoas e manter essa aproximação entre as pessoas, a gestão, a empresa, aquilo que é bom para todo mundo. A gente precisa assim pensar. E o RH ele precisa ter esse papel na empresa. Se você não tem um RH, você então precisa fazer isso, né? Você precisa cuidar disso neste momento. A NR1 ela traz oportunidades de melhoria para o nosso ambiente de trabalho, né? Ela traz oportunidades de um melhor clima, de retenção de talentos, ela traz oportunidades de produtividade, de uma cultura mais forte. O seu colaborador ele passa a ser um canal de comunicação para outras pessoas. Às vezes o pessoal muito fala, né? Todo mundo aqui vai concordar comigo que, poxa, é difícil contratar, Ricardo, tá difícil achar gente no mercado, tá difícil achar gente que, que queira de fato trabalhar, tá difícil achar gente que queira vir para a empresa, né? E a gente passa por isso aqui. Mas eu já tive pessoas que chegaram aqui e falaram assim: olha, eu acompanho vocês há um tempo já nas redes sociais. O que que é aquele sino que vocês tocam? Por que que vocês tocam o sino? Né? Que é uma cultura nossa aqui da NN de celebrar, né? Nós temos lá em cima no operacional um sino e quando a gente tem uma conquista, algo bacana, a gente vai lá e toca o sino, celebra, né? Entrada de colaborador, enfim. Então as pessoas estão olhando isso. Fazer o marketing das ações de vocês também é importante. Também faz sentido, porque mostra para quem está lá fora, mostra para as pessoas que você pode estar atraindo aí para o seu time. Você vai atrair também pessoas que, poxa, me identifico com isso, me identifico com essa empresa, me identifico com as ações que ela está fazendo. As pessoas já vêm nessa questão da cultura mais forte, elas já vêm sabendo, né? Como que as coisas meio funcionam ali, o que que tem, o que que não tem. Então, assim, todas essas ações que a gente conversou, que eu trouxe aqui, são oportunidades que vocês têm também para fortalecer todos esses pontos, né? De clima, de retenção de pessoas, pessoas boas, porque a seleção natural ela acontece, né? Então as pessoas que se encaixam nisso, elas vão ficando no seu time e elas vão disseminando isso também para quem chega no time. Então uma cultura mais forte vai passar por isso, tá? Pessoas saudáveis constroem empresas saudáveis. A NR1 ela não veio apenas para gerar novas obrigações, mas ela veio para lembrar às empresas que pessoas precisam ser prioridade. Então, aqui, gente, é olhar para isso, olhar para as pessoas. É um trabalho, né, constante, porque todo dia a gente precisa olhar para as pessoas, todo dia a gente precisa ensinar algo, todo dia a gente precisa. E aí a gente fala assim, tá, Ricardo, mas então não pode mais cobrar nada, não pode mais falar.
Gente, pode e deve, porque as pessoas também precisam ser cobradas, as pessoas precisam ter metas, as pessoas precisam ter regras, as pessoas precisam ter é, direcionamento, e você tem que cobrar, você tem que falar, o cara fez algo que não está dentro daquilo que foi combinado, que ele precisa ser chamado a atenção. Mas neste momento a gente precisa pensar, como que eu faço isso? Como que eu chamo a atenção do meu colaborador? Como que eu coloco ele de novo, né, nesse alinhamento que nós tivemos, né? Porque não é de qualquer jeito, né? Não é de qualquer forma que a gente faz isso. Então é preciso pensar nisso. A NR1 ela veio para a gente pensar nesses detalhes, na forma como a gente acha que tipo é besteira, é mimimi, é isso. Não, ela veio para a gente pensar nisso. A NR1 ela veio para a gente olhar para as pessoas e saber que tipo, sim, todo dia eu preciso treinar, acompanhar, cobrar, eu preciso ser empático, eu preciso pensar em ações, eu preciso facilitar alguns acessos, né, a questões de saúde, ambiente, é o nosso papel fazer isso. É isso, gente. Ações aí, né, que eu pensei que estão muito na nossa prática aqui, que eu queria trazer para vocês. E aí, não sei se alguém quer falar alguma coisa, seria muito legal se alguém pudesse compartilhar ações que já tem aí na sua empresa, ações que já faz, né, no seu dia a dia. E olha, aqui na nossa empresa a gente tem tal ação, seria muito bacana também compartilhar com as demais pessoas que estão aqui. Fiquem à vontade, viu? Vocês têm alguma pergunta ali no chat, alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Agora eu parei de compartilhar, então eu consigo visualizar. Gente, dúvidas, perguntas? Tem alguém que gostaria de falar alguma coisa? Então, ok, vamos lá. É, a gente tem. Ah, legal, pessoal aqui, né? Tem gente de fora aqui, Adriana. Prazer ter vocês aqui. É, como que a gente registra tudo isso? Então vamos lá. Por exemplo, os treinamentos que a gente faz, né, com o nosso time. Isso é um ponto bem importante, tá? Porque você precisa de fato registrar, né? De fato registrar porque precisa criar esses momentos. Então, por exemplo, os treinamentos. Hoje a gente usa a nossa plataforma de treinamentos aqui na NN e lá nessa plataforma ele vai gerando o histórico, né? A quantidade de horas de treinamento de cada um, qual foi o curso que fez, a plataforma ela já vai criando esse indicador. Mas se eu não, antes da gente ter essa plataforma, era com um termo de treinamento mesmo, por exemplo. Então fez um treinamento, vai lá, o treinamento foi esse, tantas horas, esse foi o instrutor, as pessoas que participaram, qual foi o conteúdo que teve. A nossa integração, ó, todo colaborador recebe, né, o termo de que recebeu o treinamento de integração. Então, você vai fazer protocolos. É como se fosse entrega de documento. Então, olha, a gente teve essa ação. Agora, as ações de dinâmicas e tudo mais, né? Então, você vai registrando em momentos vou fazer fotos, vou criar isso, né? Esse momento para você registrar, né? Mas quando você vai registrar por exemplo, treinamentos é protocolo, feedback, é importante formalizar o feedback. Então, tem uma ficha de feedback, né? Olha, coloca a data, o nome do colaborador, então a gente reuniu, conversou sobre esses assuntos, tratamos sobre isso. Eu trouxe essa informação aqui para esses colaboradores. Ele falou disso, registra o que ele fala também, nos acertamos aqui e falamos sobre isso, né? Então, às vezes, se você não tem uma plataforma, né? Porque essa plataforma que a gente utiliza também o nosso líder dá o feedback lá por dentro, fica tudo registrado. O líder recebe a cópia, o colaborador recebe a cópia dele no e-mail também, fica lá disponível para consulta. Então, se não tem essa plataforma, mas é registrar mesmo em documento, formas que você pode registrar. Mais alguma pergunta, gente? Alguém mais quer falar alguma coisa? Conseguimos cumprir nossa previsão de horário aí, né, de fazer aqui. Imagina, Carol, eu que agradeço você estar aqui com a gente. Imagina, Leila.
Gente, momentos como esses vão se repetir aqui na NN. Nós já estamos pensando no assunto do nosso próximo workshop. Nós vamos colocar lá no grupo, né, logo daqui a pouco para vocês, nos próximos dias, uma enquete. Quais são os assuntos que você gostaria de ouvir? Quais são os temas que você gostaria de que a gente preparasse um workshop, que a gente preparasse, um conteúdo e viesse aqui falar para vocês. Então, a Nayara já falou. Né, hoje está sendo eu, mas a gente pode trazer aqui a Ana, que está nos acompanhando para falar de financeiro, a Letícia para falar de fiscal, né, tributária, esse momento de reforma, né? Então, a gente vai pensar em temas em todas as áreas, na área de gestão de pessoas, de RH, contabilidade, fiscal, financeira. Nós vamos promover cada vez mais esses momentos aqui gratuitos, troca de conhecimento, onde a gente pode se reunir aqui e conversar sobre temas diferentes, variados, tá bom? E aí a gente vai alimentando lá o grupo e vocês também vão trazer para nós sugestões. Vai ser bem importante a participação de vocês. Quero agradecer a participação de vocês então aqui hoje. Obrigado por terem reservado essa 1 hora para a gente bater papo aqui, conversar. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho desse tema. Se precisarem de qualquer coisa, gente, me procurem, estou à disposição, né? Busquem ali meu contato, né? Eu estou à disposição mesmo para ajudar. A gente bate um papo e fala mais sobre isso, tá bom? Obrigado, gente, pela participação de todos. Obrigado, Ana, pela ajuda. Até a próxima, viu? Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.